Este vídeo eu vou fazer a pedido de uma amiga. O conteúdo dele é regra de 3 simples. Como o próprio nome diz, é bem simplesinho de se resolver. Bem, primeiro você vai ler o enunciado do exercício com bastante atenção para você descobrir quais são os dados que ele está te informando. E depois você vai para o desenvolvimento do exercício. O exercício ele diz o seguinte: 20 metros de corrente custa R$80. Isso é uma informação. Quanto custa 50 metros da mesma corrente? Nesse caso já é uma pergunta. Então, quais são os dados que o exercício está falando no enunciado? Ele está dizendo que de 20 metros de corrente, e está falando também em valor, R$80. Aí ele quer saber quanto é que custa 50 metros da mesma corrente. Né? Então, esse exercício é um exercício de fácil entendimento. E é uma coisa que acontece no dia a dia da gente. Então, vamos montar com os dados do exercício o desenvolvimento aqui. Bem, como está falando em metros e está falando também em valor. Então, o que a gente faz? A gente vai pegando vai pegar os dados e vai substituir cada grandeza embaixo, cada valor embaixo da sua respectiva grandeza. Tipo, olha, 20 metros de corrente vai custar R$80. Eu não utilizei aqui um centavo, porque não tem necessidade, tá? R$80. A pergunta é: se eu comprar 50 metros da mesma corrente, quanto eu vou pagar? Eu não sei quanto é que eu vou pagar. Quando você não sabe, você coloca aqui o X embaixo do 80. Bem, depois que você fizer isso aqui, a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar uma setinha aonde tem o X. Essa setinha eu vou sempre colocar ela no sentido para baixo. Mas se você quiser colocar no sentido para cima, também não vai ter problema, tá? Eu coloquei a setinha para baixo. Agora a gente vai ter que analisar se a setinha da grandeza metros, ela vai ter o mesmo sentido dessa ou sentido contrário. Para você saber isso, você tem que saber se as grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Eu escrevi aqui uma regra bem simplesinha. Olha, se o valor das duas grandezas aumentar ou diminuir, é diretamente proporcional. Aí a setinha que está faltando vai ter o mesmo sentido da setinha que você colocou aqui na grandeza aonde tem o X. Se o valor de uma grandeza aumentar e da outra diminuir, ou vice-versa, é inversamente proporcional. Aí a setinha da grandeza que está faltando vai ser o inverso da setinha da grandeza que tem o X. Tá? Então vamos agora resolver. Olha, se 20 metros custa R$80, se eu comprar 50 metros, eu vou pagar mais ou vou pagar menos de R$80? Se você analisar com atenção, você vai pagar mais. Por quê? Porque aumentou a quantidade de metros de corrente, então vai aumentar o valor a pagar. Então, aqui aumentou, porque passou de 20 para 50. E aqui eu já analisei que vai aumentar. Então a setinha que eu vou colocar aqui vai ter o mesmo sentido que essa. Concluímos que essa regra de 3 simples aqui a gente resolve diretamente proporcional. Aí o que você vai fazer? Como as setinhas estão do mesmo sentido, você vai pegar 20 sobre 50 igual a 80 sobre x.
você vai formar aqui, ó, uma proporção. Bem, para ficar mais fácil de resolver, o que eu optei por fazer? Ó? Eu cortei esse zero com esse, aí aqui sobrou 2 quintos, e do outro lado continua 80 sobre x. Como é que você vai resolver isso aqui? Isso aqui é um conteúdo chamado proporção. Você multiplica, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Ou você pode fazer o inverso. A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. O resultado é o mesmo. Bem, então aqui vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou multiplicar o 2 vezes x. Poderia ter sido de cabeça o cálculo, mas eu optei por indicar e coloquei o x, ó, dentro do parênteses. Igual, aí eu fiz a mesma coisa aqui. Ó. Peguei o 5 e multipliquei pelo 80. Também você poderia ter multiplicado e colocar logo o resultado. Mas eu optei por colocar 5 vezes 80 e coloquei aqui, ó, o segundo valor dentro do parênteses. E aí é só multiplicar. Ó. 2 vezes x dá 2x, igual 5 vezes 80 dá 400. Esse 2, ele está multiplicando o x. Então, como eu quero achar o valor do x e não de 2x, olha, eu abaixei o x, repeti o 400, e esse 2, ó, que estava multiplicando, eu coloquei ele dividindo. E aí eu efetuei a divisão, x deu 200. Bem, voltando aqui no enunciado do exercício, eu me pergunto, ó, quanto custa 50 metros da mesma corrente? Aí eu vou responder da seguinte forma: custa R$200. Aí aqui na resposta eu coloquei os centavos, porque o valor, porque esse resultado aqui, ó, ele é um valor, beleza? Então, regra de 3 simples, como diz o próprio nome, é muito simples.